Bom dia a todos. E estou fazendo esse vídeo para que todos possam ter um pouco de reflexão sobre o Brasil. Hoje vou comentar sobre o maior e mais grave problema do Brasil: a desestabilização do clima, que desde 2008 confirma minhas previsões com os acontecimentos que estão ocorrendo. As minhas previsões têm a finalidade, com os fatos presentes, passados e presentes, para nós termos uma ideia clara do amanhã e do futuro. Se minhas previsões continuarem assertivas, a estabilidade do clima já está corroendo a economia. Então, já está irreversível. Então é importante que todos saibam disso, né? A sustentabilidade não é mais possível no Brasil. Por uma razão muito simples, tá certo? A interferência, tá certo, da natureza, cobrando pelo destruimento que ocorreu, tá certo? Então, tudo isso um momento. Então, quem manda no clima é a natureza. Simples. Simples assim. E ela vai acabar com o Brasil se o terrorismo do lucro continuar. Nós temos o terrorismo do lucro inconsequente, do lucro, quer dizer, destrutivo, do lucro doentio, tá certo? Que faz com que as pessoas fiquem doentes. Agora, nós estamos evidenciando uma tragédia do lucro com a questão aqui de Brumadinho, que já havia ocorrido em Mariana e que eu já havia antecipado. Quer dizer, lá não governa. Bandido desgoverna tudo. Ele não presta atenção. A natureza não é importante para ele. A economia não é importante para ele. O que é importante para ele é o poder. Só o poder. E é o que interessava a todos. E falei que se votassem, realmente, o governador Valadares ia ficar sem água. Um ano depois, governador Valadares estava sem água por causa da... Então, a coisa não é brincadeira. Quer dizer, dá para prever tudo, porque a natureza é previsível. O que é imprevisível é a bandidagem. O que é imprevisível, quer dizer, é aquilo que nós temos que realmente dar atenção. Então, eu quero que todos saibam, esta tragédia está anunciada, como está anunciada diversas outras tragédias que virão acontecer. E isso é terrorismo do lucro. Quer dizer, infelizmente, nós temos aí um novo presidente que está dizendo que vai apoiar o agronegócio que envenena tudo. Que vai apoiar o agronegócio que não tem lucro e que o lucro é um terrorismo. Porque o agronegócio não paga pela destruição que comete. Então, não é uma brincadeira. Eu, em 2008, já havia feito um documento que a partir do meado da década
de 2010, a natureza passaria a cobrar pela sua destruição de uma forma bem inequívoca. E o agronegócio esse ano, como eu disse na feira, em abril, lá em Ribeirão Preto, no AgriShow, quer dizer, eu falei para a Embrapa que não iria produzir, não ia ter produtividade neste ano. E que iria começar a natureza a cobrar pela sua destruição. Eles deram risada da minha cara e disse: vamos ver, senhor Ronaldo, vamos esperar. Até agora eles não entraram em contato comigo para dizer o que é que realmente está acontecendo. Lavouras perdidas, seca, temperatura. Eu informei que a temperatura iria a cada ano ser mais grave. Ela iria subir, como está subindo. Quer dizer, nós já tivemos 4 anos que a temperatura, quer dizer, bateu recordes, acima de 2006, que foi o primeiro recorde que foi batido. Então, aqui vai ficar como está agora a Austrália passando, 47 graus, 50 graus. Por quê? Porque tem aí, é uma coisa, um bocado de gente que não estuda, outros que estudam, mas manipulam os números, como a Embrapa. A Embrapa está manipulando os números, porque eles dizem que é 7,6 a agricultura, mas eles fazem esse cálculo de acordo, contando a Amazônia. A Amazônia está todinha lá, quer dizer, 40% ainda está preservada. Então não poderia contar esse cálculo, porque o clima desestabilizou em 60% do país, e que 60% do país já está, inclusive, causando, quer dizer, os problemas que a Amazônia tem, quer dizer, que está acontecendo, quer dizer, de vazantes extraordinárias e enchentes também fora do normal. Na verdade, os 60% quer dizer, destruído do Brasil, que não tem matas nativas mais para sustentar o clima, está desestabilizando também o clima na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e daí para frente. O Brasil tem um clima tropical, e um clima tropical precisa de no mínimo, tá certo? 60% de suas matas preservadas, interligadas por todo o território. Senão, vai ser desertificado, como está desertificado já o Nordeste, como está desertificado o Norte de Minas. Quer dizer, ninguém comenta sobre isso. Como já tem áreas desertificadas até no sul do país. Tá certo? Isso não faz parte do cálculo desses porcaria. Tá certo? Só que eu tenho percorrido todo o Brasil, tá certo? E não tenho visto nem de satélite, para poder informar que nós estamos tendo o lucro de terrorismo. O agronegócio tem um lucro de terrorismo, porque envenena o povo, envenena o produtor, envenena quem trabalha para eles, envenena as cidades. Eu tenho ido, por exemplo, no noroeste do estado aqui do Paraná, mesmo ali perto, mesmo coisa de Pato Branco, e tenho visto os agricultores, tenho visto os pessoas nas cidades, mesma coisa, doentes por causa do veneno. Aí eu quero plantar uma verdura, ou quer dizer, uma plantação orgânica. Quem quer plantar uma plantação orgânica tem que fazer, quer dizer, uma cerca viva em volta da sua área. Mas isso não é responsabilidade só dele. Seria daqueles que estão envenenando também de fazer para proteger aqueles que querem, e quer dizer, que precisam ser protegidos. Então, quer dizer, o agronegócio sufoca totalmente, o governo sufoca totalmente a agricultura familiar. A agricultura familiar não pode fazer um queijo se não tiver certificado. Só que por pior que esteja esse queijo, ele ainda é muitas vezes, centenas de vezes melhor do que os venenos que eles colocam no alimento.
Então por que ver uma coisa tem que barrar o agricultor, tem que ver uma coisa, se ele não tiver o CIP, ver uma coisa ir lá e acabar com a produção dele? Por que ver uma coisa não existe lá um órgão que vai lá e ensina ele a fazer um pouco melhor e tudo bem? Tá certo? Eu, por exemplo, não posso vender leite. Então eu estou produzindo, por exemplo, leite no sítio. Eu não posso vender o leite para quem eu quiser, porque ele tem que passar pelo atravessador. Por que ele tem que passar pelo atravessador? Quer dizer, o agricultor teria que vender o leite para quem, quer dizer, engarrafado direitinho, ver uma coisa e tal. A pessoa fervia na hora lá e ver uma coisa, e ele não vai ter os inconvenientes que tem essa água branca que é colocada dentro de recipientes de plástico, ver uma coisa, e de embalagens, quer dizer, que não tem a propriedade do leite. Porque o leite, tá certo? Não tem, quer dizer, nenhum problema se você ferver ele, ver uma coisa e tudo bem. Agora, o que o pessoal toma é muitas vezes pior do que qualquer outra coisa que pode haver ali. Então, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele está coagido pelo sistema. Ele não pode ter lucro. E eu sou um pequeno agricultor, tá certo? E não posso ter lucro, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que vender para o atravessador, que me paga menos de R$1, sendo que eu posso vender o leite in natura por 4, 5 reais, tá certo? É só eu entregar o leite, né? Sem ser desnatado, sem tirar a gordura do leite, porque a gordura é essencial para que possamos realmente ter um produto de qualidade. Então, saibam, quer dizer, tudo que é feito, ver uma coisa, é feito para envenenar, é feito para produzir, forçar a natureza a produzir, para não produzir mais dentro de algum tempo. Então, isso é terrorismo do lucro, tá certo? Então, a Noruega tem lá uma empresa que está operando na parte química lá na Amazônia, está acabando com a Amazônia. Aí tem a Vale, está acabando com Minas Gerais, tá certo? Aí, o que acontece? Tem o agronegócio que está acabando com o Brasil. Então, eu não sou contra a agricultura. Eu sou agricultor, eu toda a vida plantei, tudo que eu comi, porque eu não como uma verdura de feira envenenada e não tenho coragem de dar para os meus filhos essa comida envenenada. Eu não tenho coragem de dar para os meus filhos, quer dizer, um líquido branco que parece leite. E que ninguém vai conseguir me mostrar que ele tem a gordura do leite. E a gordura nunca fez mal a ninguém, é só controlar, tá certo, a quantidade. E, ademais, o leite, depois de tirado da vaca, 24 horas depois, ele já perdeu, ver uma coisa, a maioria dos seus ingredientes. Fez as hidrelétricas, né, para devastar a natureza e produzir energia barata. Agora a natureza se rebelou e as represas não encheram, a maior parte das represas não encheram nessa década de 2010. Quer dizer, e as que estão lá em Minas Gerais e que estão no Nordeste estão bem abaixo, tá certo, das suas, quer dizer, das suas necessidades de ter tranquilidade para gerar energia, com 30%. Então, caros compatriotas, ou nós tomamos consciência do terrorismo do lucro, quer dizer, desde que a Vale, desde que eu me entendo por gente, eu condeno a Vale, porque ela devastou demais, quer dizer, devastou coisas fantásticas que ninguém está sabendo. A Vale consome ela sozinha mais de 5% da energia que o Brasil produz em hidrelétrica. Hidrelétrica. E depois
essa porcaria dessa empresa tem a capacidade de plantar um pedacinho de mata, deixar uma reservinha para dizer que está colaborando com a natureza. Só que a natureza não é enganada. A natureza não vai ser enganada por ninguém. Então, aqueles que caçoaram de mim, que menosprezaram os meus avisos com relação ao clima, saibam, a chuva acabou. São Paulo não vai chover mais. Só está caindo tempestade. O rio Tietê é uma calha de enxurrada. Quando cai num bairro lá, na zona norte, na zona sul, qualquer uma dessas zonas, o rio, veja uma coisa, vira ali, uma calha de enxurrada que leva toda aquela tranqueira para Salto. E agora essa tranqueira está indo muito mais para frente. Coisa que lá já, na cidade de Tietê, uma coisa na cidade, e outras cidades por lá, já estão notando, a poluição. Então, veja, a natureza é quem manda. A natureza é quem define. Não é, veja uma coisa, um repórter que nem eu vi, da Jovem Pan, retratando uma bobagem. Não é, por exemplo, uma palestra do Evaristo Miranda, da Embrapa, tá certo? Falando bobagem. Ele falou todos os números corretos, mas ele não analisou corretamente os números. Então, ô senhor Evaristo, eu convido o senhor para um bate-papo, porque eu tenho pesquisas independentes financiadas por mim, tá certo? Que hoje até passo dificuldade por ter gasto, por exemplo, todo o meu dinheiro nesses últimos 2 anos, tá certo? Para alertar o povo, e não encontrei nenhum brasileiro que desse 1 hora do seu dia, que desse, por exemplo, algum valor, ou que chegasse para mim, senhor Ronaldo, acontece o seguinte, eu quero entrar nessa luta também. Não teve. Eu não pude contar com ninguém. Eu não pude contar com a minha família. A minha família, ver uma coisa, fez um bocado de procedimentos, tá certo? Que me tiraram até, ver uma coisa, a minha condição financeira. Então, eu estou lutando sozinho. E sozinho, tá certo? Eu pretendo mostrar, a todos que nós não temos mais sustentabilidade. Nós não temos mais como se manter, tá certo? Então, saibam todos, eu não vou estender muito isso aqui, porque inclusive, ver uma coisa, tem aqui os animais que estão chegando próximo aqui, tá certo? Então, saibam, a brincadeira acabou. Isso aí. Espero que todos entendam isso, e a partir de agora, saibam, essa empresa tem que ser banida, porque são mais de 300 barragens. E como o clima desestabilizou, agora cai, uma tempestade de uma vez só no lugar só. E caindo em cima delas vai ter mais desastre. É só esperar. Então ninguém precisa acreditar. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para que todos saibam disso. Um abraço a todos, espero que todos entendam